Possibilidades infinitas. Apresentação: Marcelo Morgan. O episódio de hoje explora a fascinante relação entre a lei da atração e a ciência do DNA, revelando como podemos utilizar esses conhecimentos para melhorar nossas vidas e alcançar nossos objetivos. Com base em pesquisas científicas e teorias revolucionárias, vamos desmistificar os conceitos de atração, vibração e conexão com o universo, oferecendo um guia prático para transformar nossos pensamentos e ações. Meu nome é Marcelo Morgan e você está no Possibilidades Infinitas. Se você ainda não me conhece, sou o criador do projeto Ondas de Possibilidades. E para saber mais, basta entrar em ondasdepossibilidades.com.br ou procure Ondas de Possibilidades no YouTube ou nos streamings, como por exemplo o Spotify. Vamos ao episódio de hoje. O DNA é a molécula que carrega as instruções genéticas para o desenvolvimento, funcionamento, crescimento e reprodução de todos os organismos vivos e alguns vírus. O DNA é composto por sequências de nucleotídeos que formam um código genético com bilhões de combinações possíveis. Este código contém todas as informações necessárias para a formação e funcionamento de um organismo vivo. Por exemplo, nossas características físicas, como a cor dos olhos, a cor do cabelo e a altura, são todas determinadas pela informação armazenada no DNA. Mas o DNA é capaz de armazenar muito mais do que apenas informações sobre nossas características físicas. Vamos falar agora sobre as memórias epigenéticas. Essas são alterações químicas do DNA que podem ser herdadas por várias gerações sem alterar a nossa própria sequência de DNA. Isso significa que as experiências e condições de vida de nossos antepassados podem influenciar nosso próprio DNA, mesmo sem alterar a sequência genética. Essas memórias podem influenciar nosso comportamento, nossos medos e até nossas convicções. Por exemplo, estudos mostram que filhos de mães que passaram por período de fome durante a gravidez têm maior probabilidade de desenvolver problemas de saúde, como diabetes e doenças cardíacas mais tarde. Isso ocorre porque a fome pode causar mudanças epigenéticas no DNA da mãe, que são então passadas para o filho. Além de influenciar nossa saúde e comportamento, a capacidade do DNA de armazenar informações também tem implicações importantes para a tecnologia de armazenamento de dados. Pesquisadores estão explorando o potencial do DNA como meio de armazenamento de dados de longo prazo, capaz de armazenar grandes quantidades de informações em um espaço muito pequeno de forma duradoura. Imagine armazenar toda a biblioteca do Congresso dos Estados Unidos em um espaço do tamanho de um cubo de açúcar. Incrível, não é mesmo? Essa pesquisa tem o potencial de revolucionar a maneira como armazenamos e acessamos informações no futuro. Mas agora vamos tentar entender um pouquinho sobre a lei da atração e o DNA. A lei da atração é um conceito que se baseia na ideia de que nossos pensamentos e emoções têm o poder de atrair eventos e circunstâncias em nossas vidas. A ideia é que, ao nos concentrarmos em pensamentos positivos e sentimentos de gratidão, podemos atrair resultados positivos para a nossa existência. Mas como isso se relaciona com o nosso DNA? Estudos recentes têm mostrado que nossos pensamentos e emoções podem afetar a frequência dos nossos genes, influenciando a expressão dos mesmos. Isso significa que, ao mudarmos nossa mentalidade e emoções, podemos ter um impacto direto no funcionamento dos nossos genes e, consequentemente, na nossa saúde e bem-estar. Para utilizar a lei da atração de maneira eficaz, devemos nos concentrar em reprogramar nosso DNA. Isso pode ser feito através de práticas como a meditação, a visualização criativa e a afirmação positiva. Ao focar nossa atenção nesses processos, podemos criar mudanças significativas na forma como nossos genes são expressos.
Agora, vamos falar sobre o entrelaçamento quântico? Esse é um fenômeno que ocorre quando duas partículas se tornam conectadas de tal forma que o estado de uma partícula afeta diretamente o estado da outra, mesmo que estejam separadas por grandes distâncias. Isso tem implicações profundas na maneira como percebemos a conexão entre nossos pensamentos, emoções e realidade. O entrelaçamento quântico sugere que existe uma interconexão fundamental entre os aspectos do universo, incluindo nossos pensamentos e emoções. Isso significa que, ao nos concentrarmos em pensamentos e emoções positivas, podemos criar uma realidade positiva, não apenas para nós mesmos, mas para todos que estão ao nosso redor. Olha só, já que estamos falando de conexão, aproveite aí e se conecta comigo lá no Instagram, @MarceloMorgan. Me segue também lá no TikTok, Ondas de Possibilidades. Se você ainda não sabe, tem também o canal Possibilidades Infinitas Podcast no YouTube. Tô esperando vocês. Até o próximo episódio. Você ouviu Possibilidades Infinitas. Para saber mais, acesse ondasdepossibilidades.com.br.